Então, boa noite, gratidão a todos pela participação. Então, vamos iniciar. Bem, a gente tem falado muito de caridade, né? E parece assim algo tão fácil, né, de fazer em determinadas situações. Principalmente porque quando a gente vai fazer uma caridade, a gente está fazendo um favor, entre aspas, para alguém. Então, parece que não é preciso tantos detalhes como é falado na doutrina espírita, né? Mas tudo tem uma razão de ser. Então, nós separamos aqui o capítulo 13, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E esse capítulo, ele diz o seguinte: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Então, nesse capítulo, né, o Kardec aborda toda a situação da caridade. Ele diz o seguinte, né, tenha cuidado de não praticar as boas obras, né, diante dos homens, para serem vistos, pois, do contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Jesus sempre falava, né, de recompensa nos céus, que era justamente, não que não tenha, né, mas justamente para animar a pessoa a se melhorar, né? Então, Jesus diz o seguinte: assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Então, mais uma vez, ele está falando aí da recompensa. E por quê? Né? Porque a maioria das pessoas ainda, até por ignorância, né? Eu falo assim, ignorância no sentido de conhecer a espiritualidade e tal, a pessoa se sente bem, né? Quando dá alguma coisa para os outros, dá na frente de outras, né? Ela se sente melhor, tá? Então, por que Jesus chamou a atenção para esse fato, né? Eu, particularmente, antes de conhecer a doutrina, eu sempre achei que era mais meritório alguém fazer o bem, mesmo com ostentação, no meio de todo mundo, do que não fazer nada. Sempre achei assim. Porque eu não conhecia os motivos que Jesus colocou para a gente e Kardec reforçou, né? Por exemplo, para quem recebe um favor, às vezes pouco importa a quem fez, se quer aparecer ou não. Para quem tem fome, não importa se quem deu um pedaço de pão fez aquilo com ostentação na frente de todo mundo. O que a pessoa está preocupada é em receber o pão, porque ela está com fome e o pão vai matar a fome dela, tá? Então, esse pedaço de pão, para aquela pessoa que recebe, tanto faz, tá? E aí a gente vai refletindo sobre o assunto, que quando se fala em caridade, se fala mais na pessoa que vai fazer do que naquela que vai receber. E o que eu sempre pensei que era o contrário, né? Deveria se falar daquelas pessoas que vão receber, não daquela que vai praticar. E é sempre falado ao contrário. Allan Kardec sempre cita a necessidade de renunciar à vida material em favor da espiritual, porque ela é eterna. E eu lembro uma vez, quando o presidente Collor ele foi até o Chico, conversar com o Chico, e
ele fez a pergunta, né? Mas será que vai ser bom o meu governo? E o Chico Xavier falou assim para ele: se você se renunciar, né? Se você renunciar a si mesmo, você vai ser o maior presidente que o Brasil já teve. E aí, a Rede Globo, né? Olha, esse renunciar não é ele sair da presidência, entendeu? É renunciar a ele próprio, coisa que ele não fez, né? Porque o Collor, a gente não está julgando nada, ele era muito orgulhoso, né? Ele tinha o ego assim muito aflorado. Então, por isso que o Chico falou para ele que se ele conseguisse renunciar a ele, ao ego, a todo aquilo que tinha na cabeça dele de vaidade, ele seria, né, um ótimo presidente. Para quem vê a vida apenas do nascimento até a morte, acha muito estranho, né, esse negócio da caridade, sem ostentação. Eles não levam muito a sério, né? Porque eles dizem o seguinte, que você fazendo a caridade na frente dos outros, você está mostrando uma bondade, né? E pode ser imitado. Então, deve se mostrar. Não deixa de ter razão. Mas a gente vai seguindo até chegar à conclusão. Só que essa desculpa, para ele, é justamente para ele se mostrar um homem bom, né, na frente daqueles que o conhecem. Ser assim, a pessoa, ela gosta daquele aplauso, né? Então, aí Jesus diz que a recompensa dele foi os aplausos. Para os espiritualistas, em geral, aquele que aceita a continuidade da vida para a alma, mas não é reencarnacionista. Então, ele percebe a necessidade de fazer o bem, acredita na recompensa de Deus e tal, mas é ainda muito chegado, né, aos aplausos e às trombetas. O espírita é onde as pessoas que começam a conhecer a doutrina, ela já começa a pensar diferente, né? Porque ela tem um processo evolutivo de várias encarnações e aí ela tenta pensar na caridade como uma evolução espiritual. Então, ela já começa a demonstrar um entendimento melhor, mas ainda muitos espíritas estão nessa faixa dos aplausos e das trombetas. Muito bem. Allan Kardec alerta também sobre a falsa modéstia, né? Quando a pessoa vai auxiliar o outro, e isso eu até confesso que já aconteceu comigo. Eu estava no começo da doutrina espírita e eu não sabia disso. Depois, quando eu li, eu fiquei até chateado, mas é por isso que é interessante o conhecimento e entendimento. Ele diz o seguinte: há pessoas que escondem a mão, como Jesus disse, mas tendo cuidado de deixar perceber o que fazem na hora H. Tipo assim, eu vou até citar meu caso que dá para entender melhor. Eu ia entrar numa salinha onde eu ia ajudar uma pessoa. Do lado, né, era um lugar de atendimento espiritual. Então, do meu lado, tinha assim uma fila muito grande. Então, o pessoal sabia que quem ia entrar ia ajudar essa pessoa que estava precisando muito mesmo, estava precisando muito. Então, eu tinha uma nota assim, né? Quando eu entrei, eu fiz questão de mexer na nota. Lógico que eu precisava mexer para pegar e não perder muito tempo. Mas eu fiz questão de deixar ela meio à mostra, ver como que é a cabeça da gente.
Quando eu li isso no Evangelho segundo o Espiritismo, eu falei, puxa vida, a espiritualidade pensa nos mínimos detalhes, né? Como é difícil fugir, né? E é sempre a vaidade cutucando a gente. E ele também alerta, o Allan Kardec, sobre a pessoa fazer alguma coisa e fazer pesar aquela caridade no beneficiário, né? Ou seja, com atitudes, né, de humilhação, de uma série de situações que deixa a pessoa completamente oprimida. Como ela está precisando, ela vai se sujeitar a isso. E esse comportamento é bastante comum, demonstra quanto que o homem está distante de fazer o bem pelo bem, né? E a gente vê muito isso em pais reclamando de filhos, cobrando tudo que fizeram, esposo também cobrando tudo o que fez e tal, tal, tal. E até amigos, né, se afastando de outros porque recebeu menos atenções do que se julgava merecedor. É como a coisa vai complicando. Kardec afirma que para esses, nem mesmo a recompensa terrena ele terá a sensação de receber, nem a da terrena, porque não vai ouvir, né, a satisfação da pessoa falar o nome dele. Muitas vezes a gente, quando dá alguma coisa para uma pessoa que sabe o nome da gente, né, acaba falando, fulano, muito obrigado e tal. Nem isso ele vai saber, porque ele está fazendo de uma maneira totalmente equivocada. Outros fazem o bem reclamando, lamentando, censurando, né? Então, fico na mesma situação. E aquelas pessoas, né, que fazem o bem sem reclamar, elas podem, às vezes, né, até conquistar a simpatia, né, a amizade de alguma pessoa que vai acabar sendo amigo até pela eternidade, né? O benefício da caridade sem ostentação, ela tem um duplo mérito. Por quê? Além da caridade material, constitui também caridade moral, pois quando a pessoa faz sem ferir o amor próprio da outra, é uma forma assim muito bacana, né? Porque tem pessoas que recusam a esmola, né? Então, às vezes você até inventa um servicinho ali para a pessoa fazer para dar aquela esmola e ela se sentir útil. Tá vendo como uma coisa vai? Uma coisa é só caridade, hein? Vamos lá. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor, né, aquele que vai fazer a caridade, inverter os papéis, né, que chama a empatia, encontrando um meio de parecer que ele que está agradecido com aquela situação. Aí é uma coisa legal, né? A certeza da continuação da vida após a morte, quando adquirida, incorporada dentro da própria pessoa, né? Das reencarnações, que ela vai ter muitas vidas, né? Isso vai levando a pessoa a desprender-se daqueles valores materiais. Então, ela consegue fazer a caridade de uma forma melhor. Assim, no mundo de provas e expiações,
O exercício de fazer sem a ostentação constitui para o homem uma necessidade, porque ele vai desenvolvendo o amor dentro dele, que é essa a meta, né, que Jesus colocou para a gente. E aí vem a caridade anônima. E a gente deve prestar sempre atenção, caridade anônima é quando não tem condição de fazer, né? Porque às vezes a pessoa, não é anônima, não vou fazer. Não. Quando não tem condição de fazer anônima, a pessoa vai fazer. Mas tudo é aquela mudança que ela vai tendo, que a gente vai perceber aqui no decorrer do assunto. Então, deve fazer. Mas a caridade anônima faz com que o homem esqueça completamente o ego e transforma a caridade num ato natural da sua vida. Olha onde chega, né? Aquelas palavrinhas, eu vou até falar palavrinhas de Jesus, porque inicialmente parecia, né? Não sei o quê, não deixa o outro ver, tocou a corneta, bateu palma, e a coisa vai tomando um sentido tão grande que aí a gente vai vendo a necessidade de tudo isso. Então, a caridade anônima faz com que o homem esqueça o ego, que é muito forte na gente, né? E transforma a caridade num ato moral e natural da própria vida, sem perceber que ele está fazendo caridade para o próximo. Já é uma atitude dele. É isso aonde a gente tem que chegar. Ele está fazendo aquela caridade, ele não está pensando em recompensa de Deus, recompensa desse, retribuição. Ele já encarnou, né, aquela virtude nele, então ele vai fazendo sem ele perceber. Segundo o Chico, né, a maior caridade é suportar uns aos outros. E parece brincadeira, né? A maior caridade é suportar uns aos outros. É coisas que a gente não consegue. Então, o que a lei de Deus vai fazendo? Ela vai unindo o pessoal. Se a gente, não sei lá, 100 anos atrás, tinha poucos prédios, né? Alguns prédios, 150, sei lá, então o pessoal o que fazia? Chegava no fim de semana, aqueles que tinham um pouco mais de recurso, iam para o sítio. E naquele sítio ele ficava sozinho, ou às vezes com a esposa, ou às vezes com o filho, e graças a Deus eu estou livre do povo. Né? E isso natural, não estamos aí condenando ninguém. Mas o que acontece? Nós estamos aqui para viver com as outras pessoas, suportar as outras pessoas. Essa é a finalidade. Então, o que a vida foi nos reservando? Primeiro, prédios de apartamento. Então, hoje eu moro aqui na Brasleme, quem conhece, você olha aqui da janela, você não vê nada, só vê prédio, um monte de prédio. E o que é o prédio? O prédio é onde tem que ficar um monte de gente. E se você assistir uma reunião de condomínio, você vai ver o que essas pessoas ainda estão vivendo. Qualquer coisa, achar ruim, e achar ruim com aquele que é direitos e tal, né? E a coisa vai acontecendo. Pena que o Pedro não está aqui hoje, né? O Pedro que lida com essa coisa de condomínio, ele sabe bem do que a gente está falando. Por quê? Porque juntou as pessoas. E aí, aqueles que iam no sítio, hoje já nem quase estão indo mais, porque ficou muito perigoso. Não tem tanta segurança, né, como tinha antes. Então, às vezes, a pessoa até deixa de ir naquele sítio, ou se vai, já leva um monte de gente. Então, já não é mais aquele negócio de ficar sozinho. Então, vê como a própria vida vai fazendo a gente passar pelas coisas que tem que passar para ir melhorando. E aí vê que bacana, um exemplo de caridade. Tinha um homem
que ele frequentava um centro, né? E aí ele era médico e ele se dedicava um dia por semana, ele ia lá e falava: "Eu estou à disposição". Só que a equipe médica que estava lá no centro tinha até alguns médicos reserva já, então não ia adiantar ele exercer essa situação dele de médico. Aí ele falou assim: "Bom, eu também tenho um conhecimento aí de cortar cabelo, eu entendo disso. Nós estamos precisando disso aí, mas você médico vai cortar cabelo dos outros? Não tem problema nenhum". E aí ele começou a cortar o cabelo dos carentes. Essas pessoas geralmente saíam tudo reclamando, né? E aí o filho dele também participava disso, e o filho dele ficou indignado, né? Porque falava assim: "Ô pai, você é médico, você está vindo aqui fazer um favor de cortar o cabelo do pessoal e os caras ainda reclamam, é grátis, né? E os caras ainda reclamam". E aí, olha o que o pai responde: "A gente precisa saber dar, a gente precisa saber dar. O ato de reclamar é um jeito da pessoa sentir um pouquinho de autoestima. Sempre queremos retribuir. Quando não podemos, então as feridas reclamam". Ah, que coisa bacana. E é mesmo, né? Porque quando a gente recebe um favor, a gente sempre pensa em retribuir, mesmo que seja uma coisinha bem pequena, né? Eu lembro, acho que nem existe mais isso. O vizinho vinha lá, dava alguma coisa, então não poderia devolver aquele prato, aquele vasilhame sem nada. Tinha que pôr alguma coisinha, podia ser a coisa mais humilde, mas não se devolvia nada vazio. Acho que hoje a turma devolve vazio mesmo, né? Então, é justamente o que esse médico está falando. As pessoas reclamavam para não se sentir tão inferiorizado. E ele entendia isso. Será que a gente entende isso? Ou quando a gente está trabalhando lá no centro espírita, né, uma pessoa reclama e a gente, né, fala assim: "Poxa, está reclamando ainda?", né? É tudo questão de evolução. E a gente está aqui para aprender, né? Aí tem aquele caso do óbolo da viúva, que aí todo mundo, acho que todo mundo conhece, né? Que na sinagoga lá, Jesus estava ali do lado do local onde que colocava seu dinheiro, né? Que o nome até é esquisito, é gasofilácio. E o pessoal chegava lá, como estava todo mundo olhando, derrubava um monte de moeda, de dinheiro, né? E aí veio essa viúva e ela pôs dois dinheirinhos ali, só tinha aquilo. Ela não tinha mais nada, mas ela achava que tinha que contribuir. Nem precisava, né? Mas ela achava e ela fez aquilo de coração. Então Jesus ali do lado falou para os apóstolos: essa foi a que melhor contribuiu. O maior valor da oferenda foi o dela, porque ela deu o que ela não tinha, o que ia fazer falta. Bem, nesse capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, ele, ele é longo, então ele tem muita coisa ali para a gente entender essa situação. E aí a gente vai, na parábola, convidar os pobres e os estropiados, né? Que é uma lição lá do meio, mais ou menos, desse capítulo. Então, presta bem atenção que eu vou ler o que Jesus falou. Quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chame nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes,
nem teus vizinhos, que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem quando fizerem, né, a sua vez, e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E será bem-aventurado, porque esses não têm como te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição do justo, quer dizer, por Deus. Então, é uma parábola interessante. Aí, o que acontece? É de Lucas, né? É de Lucas essa descrição. Então, ele diz que, para a gente poder entender, o interessante é a gente se ater para a frase. E serás bem-aventurado, porque esses não têm como te retribuir. Né? Quando deres um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e estropiados. Essas palavras absurdas, está lá no Evangelho, essas palavras absurdas ser tomadas ao pé da letra. São sublimes se lhe buscarmos o espírito da parábola. Realmente, se não houver uma explicação, um estudo sobre isso, é uma coisa até ridícula. Quer dizer, o cara vai fazer uma festa, ele vai convidar os mendigos da rua. Os mendigos vão lá, vão acabar quebrando coisa, vão acabar brigando, pode sair morte lá dentro porque não vai ter segurança, né? Passa lá um pratinho lá com os comes, todo mundo agarra, derruba lá quem está... Não é por aí? É por aí. Então, se a gente... todas as parábolas de Jesus são assim. A gente lê a primeira vez, acha esquisito. E aí, então, a gente tem que começar a refletir em cima. Né? Não é possível que Jesus tenha pretendido, né, que as pessoas, em vez dos amigos, levem todos esses mendigos. Mas o pensamento dessa parábola é que esses mendigos, eles não têm como pagar. E, geralmente, quando se faz um banquete, a pessoa geralmente pensa em ter algum benefício sobre aquilo. Aí, o que ela faz? Quando ela vai fazer aquela lista de presença, né? Aí ela começa a ver, esse aqui, esse eu tenho que convidar, que esse aqui ele pode conseguir um emprego para o meu filho, ele está bem. Infelizmente, tem muito disso, né? Então, começa aquela situação, né, de toma lá, dá cá, toma lá, dá cá, tipo política, né? E é uma situação desagradável. Então, quando ele jogou essa parábola para as pessoas ouvirem, oi? Então, quando ele falou dessa palavra, era para isso mesmo, né? Para a pessoa entender que não deveria fazer isso pensando numa reciprocidade, né? Então, uma comparação, né? Convidar para o vosso festim os pobres, pois sabeis que eles não podem retribuir. E aí Kardec ele joga algo que eu li muito tempo, essa parábola, e eu não prestei atenção nisso. Por festim, deveis entender não o repasto, né? Não a comida, propriamente dito, mas a participação na abundância que desfrutais. Participação na abundância de que desfrutais. Bem, isso aí vai complicar aqui para baixo.
ah, os mais sensatos, né, vão receber os parentes, os amigos menos felizes e mais necessitados, quando fizer o banquete. E aí é uma forma de ter esses parentes juntos, né? E sem menosprezar eles. Às vezes convidam esses parentes assim mais necessitados no meio de tanta gente de posse que esse familiar fica até assim em situação difícil, né? E quem fez, às vezes fez assim de uma forma proposital para o cara não ir mais, né? E realmente isso acontece. Bom, Jesus prega o desinteresse pessoal na ação de fazer o bem, né? Então, é lógico que a pessoa pode reunir os seus parentes, os seus vizinhos, mas sempre daquela forma mais ordenada, daquela forma onde a escolha é feito sem aquele egoísmo, né? Que é muito frequente na gente. Muito bem. Os ensinos de Jesus foram sempre dirigidos para estimular o raciocínio. A gente está vendo nessa parábola. Não sendo esquecidos, e a fim de que os homens soubessem que deveriam progredir na caminhada evolutiva. Então, essa é a missão de Jesus. Por isso que, num caso assim que parece tão fácil, né, o entendimento, a gente vê como a coisa vai se tornando difícil, por quê? Pelo pensamento da gente, pelo egoísmo, vaidade, uma série de coisas que entra no contexto. E aí nós vamos voltar, né, àquilo que o Kardec colocou, que a palavra banquete pode significar também participação na abundância de que desfrutas. Já pensou? Os outros participando na abundância que eu desfruto. Não é só dar esmola, fazer caridade, ajudar os outros. Participação na abundância de que desfrutas. Vamos ver o que é isso aí, né? Bem, a gente sabe que Deus distribui talentos, né? E parece esses talentos muito mal distribuídos, né? Porque a gente vê pessoas que nasceram recebendo talentos maravilhosos e as outras nem receberam nada. Muito bem. Vamos entrar aqui falando de pessoas que geralmente estão em situações boas, né? Cantores assim de primeira linha com muito sucesso, jogadores de futebol, onde hoje é até imoral o que aqueles jogadores, né, de primeira linha ganham. É até imoral, porque num planeta onde existe fome, né, pessoas ganhar milhões num mês só é uma coisa até imoral. Reis, príncipes, filhos de família abastadas e muitos outros receberam talentos divinos maravilhosos, né? Toda a humanidade recebeu talentos divinos. Uns, como a gente acabou de falar, de grande porte. Outros médio, outros pequeno porte, outros mais ou menos, e muitos ficam nas exceções. A gente sabe que a lei de causa e efeito está funcionando aí, né? Não tem injustiça. Muito bem. A abundância não é nossa. Vai ficar tudo aqui, né? Ninguém vai conseguir levar nada de material embora. Então ela vai ficar aí.
E às vezes o cara nem morreu ainda, a turma já está querendo dividir a herança e uma série de coisas. Né? O banquete é uma amostra da abundância de que desfrutamos. Por quê? Quando a gente faz um banquete e a gente convida as pessoas, esse banquete ele é gratuito. A gente não vai cobrar de ninguém. A gente vai querer se exaltar nesse banquete, né? E se tiver muito dinheiro, vai fazer de uma maneira assim fantástica, né? Onde ninguém vai reclamar, vai se todo mundo receber bem, vai comer bem, vai beber bem, é música e uma série de coisas que vai sair todo mundo deslumbrado. Então, isso, o banquete é uma demonstração do melhor que a pessoa tem. Deu para entender? Banquete é o melhor que a pessoa tem, ela está demonstrando naquele banquete. E aí, se aquela frase diz participarem da abundância que nós desfrutamos, aquele banquete está mostrando. Né? Então, a obrigação nossa, porque nós ganhamos, são talentos divinos. Se temos condição de fazer um banquete desse, até para pessoas que nem precisam, porque às vezes são pessoas que estão muito bem de vida, né? Mais para demonstração, né? Às vezes lá a filha que vai casar, o cara faz tudo bem, faz uma festa, se o cara tem dinheiro para gastar, né? Faz uma festa bonita, não sei o quê, mas tem hora que a gente vê coisas que é muita coisa, é muita ostentação, né? Infelizmente, a gente vê muito disso. E aí? Participar no que eu tenho. É isso que Jesus está falando. Nós temos que levar em consideração esses talentos, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Isso é verídico. Um mendigo recebeu um lanche. Ele estava morrendo de fome. Aí ele foi para um cantinho que ele queria devorar aquele sanduíche. Quando ele ia começar a comer, ele escutou um barulho do lado dele. Era um outro mendigo que estava sentado. Ele não tinha visto, estava um pouco escuro. E aí ele olhou aquele outro mendigo, né? E aí ele falou assim, ué, mas por que você não foi buscar o lanche? Aí esse que estava sentado falou assim, olha, eu estou tão mal, que eu estou me sentindo tão fraco que eu não estou conseguindo levantar aqui do chão. Então, o outro mendigo ficou meio assim, pensando, né, o que ia fazer. E o que ele fez? Ele repartiu o lanche e deu metade para esse outro que estava sentado. O que esse mendigo fez naquele momento? Esse lanche era tudo o que ele tinha. Quer dizer, era a abundância que ele estava desfrutando. Ele deu a metade. Tá? Será que a gente está nessa condição, gente? Vamos refletindo. Bom, o cantor, a gente está falando assim, de pessoas famosas, né? Mas é o mundo inteiro. O mundo inteiro recebeu talentos, fora aquela parte de exceção, onde está a lei de causa e efeito e tal. O cantor, embora ele precisou estudar música, treinar a voz, uma série de coisas que ele precisou fazer, mas a voz é talento de Deus. Se Deus não tivesse dado aquela voz para ele, não ia adiantar muita coisa, tudo que ele fez. O jogador de futebol, basquete, sei lá o que mais, por mais treinamento, é difícil. É treinamento, e a pessoa tem que estar em uma situação muito boa, né, para praticar esses esportes, mas receberam habilidade, saúde. Né?
Os filhos de família real, ou aquelas muito ricas, o que aconteceu com eles? Eles nasceram, né? Eles nasceram, não precisaram fazer nada, apenas nasceram filho lá do rei, da rainha e coisas assim. Tudo isso, gente, que a parábola quis dizer é que são talentos comutativos. E o que é comutativo? É permutar, é uma troca. Então, esses talentos que a gente recebe é para a gente trabalhar com eles, não só para a gente. Quer dizer, que Deus vai dar um negócio para mim, só para mim, por quê? Porque eu sou melhor que os outros? Não, deu para mim trabalhar com os outros. Não é que o cara tem que dar tudo, não. Às vezes ele tem uma empresa, né, onde ele vai dar empregos e ele tem que tomar conta muito bem daquela empresa, porque ele está gerando lá milhares de empregos, essas empresas grandes, né? Esse homem, de repente, ele podia empregar o dinheiro dele e ficar numa boa aí, sem esquentar a cabeça. Mas não, ele tem aquela empresa e ele está dando emprego para milhares de pessoas. Só que tudo vai depender dele, de como ele é empresário. Por quê? Ele recebeu talento também. E aí, gente, vê como que é interessante os estudos das palavras de Jesus. A gente estava no capítulo 13, né? Vemos ali dois itens, e a gente vai fechar essa conversa toda com uma outra parábola de um outro capítulo, onde o nome parece que não tem nada a ver. Servir a Deus e a Mamon. Mamon é riqueza, né? Então, no capítulo 2 do Espiritismo, no capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. E aí, nesse capítulo, tem outra parábola. Então, como você vai emendar uma parábola na outra? Não, tudo está interligado. Tudo está interligado. Por isso que a doutrina espírita, né, tem essa maravilha. Porque a gente vai entendendo e lê aquilo e a coisa vai acrescentando, vai acrescentando. Bom, essa é um pouquinho maior. Eu vou ler para todo mundo entender o que Jesus disse. Ele falou assim: o Senhor age como um homem que, ao se ausentar para longe, chamou um de seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos. Olha, a palavra até é talento, naquela época era dinheiro, né? Aí está falando talentos, né? Que também se chamava talentos. E ao outro, 2 talentos. E ao outro deu 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade, e partiu. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se e entrou a negociar com eles e ganhou mais 5. Então ficou com 10. Da mesma sorte, também o que recebera 2, ganhou mais outros 2, trabalhando. Mas o que havia recebido 1, que ele fez? Ele cavou a terra um buraco e escondeu o dinheiro, porque ficou com medo de perder aquele dinheiro, porque o senhor era severo. E aí ele escondeu esse dinheiro. Bom, passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou as contas. Aí a importância. Chamou-os às contas. E chegando-se a eles, e chegando a ele, o que havia recebido 5 talentos, apresentou mais 5. E disse: Senhor, tu me entregaste 5, eis aqui outros mais que lucrei. E aí o Senhor disse: muito bem, servo, bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas,
dar-te a intendência das grandes. Entra no gozo do Senhor. Da mesma sorte apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. E Jesus disse a mesma coisa. Muito bem. E chegando também ao que tinha recebido apenas 1, disse: Senhor, sei que és um homem de rija condição, severo. Cegas onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. E temendo me fui, escondi o teu talento na terra, eis aqui o teu talento. Ele achou que estava fazendo uma boa coisa, né? Porque pelo menos ele não perdeu, né? E aí, respondendo, o Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, saibas que cego onde não semeei, e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e aí eu teria recebido certamente com juros. Tirai-lhe, pois, aí falou para os outros, né? Tirai-lhe, pois, o talento que dei a ele, e dá ao que tem 10. Porque todo o que tem, tirarei até o que parece que tem. E ao ser inútil, lançai-o nas trevas, onde terá choro e ranger de dentes. Não é estranha essa palavra? É bem estranha, né? Porque a gente, quando vai interpretar essa parábola, a gente começa a pensar em bens materiais, né? Está falando aí de dinheiro. Aí falou assim, o cara lá, ele pegou 5 talentos, ele fez, ele negociou, né? Ele negociou e teve o lucro de 2 também, o outro ficou com medo e não fez nada. Muito bem. O que a gente pode tirar dessa palavra que a gente já falou lá em cima? Quando falamos da outra parábola. Falamos de talento comutativo. Recebemos o talento, mas temos que dar alguma coisa em troca. E aqui está essa parábola batendo com a outra. Esse que recebeu 5 talentos, de repente, é uma pessoa famosa, um cantor, um jogador, não sei o quê, um empresário, um banqueiro, né? Ele recebeu 5 talentos. Mas aí a gente começa a pensar que ele tem que aumentar o dinheiro dele. Mas não, Jesus nunca fala de dinheiro. Ele está falando que o cara recebeu os talentos e ele tem que participar, deixar participar da abundância que ele tem, porque foi dado para ele, né? Então, o cara recebeu 5 talentos, tipo o jogador e tal. Ele fez alguma coisa de útil, de caridade? Tem uns que falam, não devo nada para ninguém, né? Eu vi uma vez um jogador, ele até jogava no meu time, não vou falar o nome dele, mas ele falou assim, estavam falando muito aquela época de cesta básica, foi assim, um início de cesta básica, vamos doar, não sei o quê. Então, queriam fazer uma aposta com ele. Se ele não fizesse o gol, ele tinha que pagar, não sei quanto, 100 cesta básica. E se ele fizesse o gol, o goleiro tinha que pagar a 100 cesta básica para distribuir para os pobres. E aí ele chegou em campo, quando foram entrevistar ele, e aí você fez a aposta, ele falou, sabe uma coisa, não tem nada a ver com esse negócio de cesta básica, isso é problema da prefeitura, do governo, não tem nada a ver com isso, não. Nossa, eu fiquei assim, chocado, né, com aquela resposta que ele deu. É aquele negócio, a gente não pode condenar porque tudo é do conhecimento da pessoa. Ele achava que era isso. Ele nunca imaginou que aquele talento que ele estava fazendo no campo, ele ganhou, né? A pessoa não percebe isso. Então, aquele que recebeu
2 talentos, também na conta de Jesus foi muita coisa. E o que ele fez? Ele conseguiu dobrar, né? Com 4 talentos. Mas isso em termos de caridade, de ajuda ao próximo, de uma série de providências que a pessoa pode fazer para minimizar, né, a desgraça alheia. E o principal que a gente falou no meio dessa colocação, que a gente vai fazendo essas caridades sem pensar nas trombetas, nos aplausos, se Deus está olhando, se não está, recompensa. Tudo isso que a gente está fazendo, de repente, a gente faz sem perceber. Então, o que aconteceu na gente? Nós adquirimos. É igual quando fala, é uma mediunidade adquirida. Por exemplo, Chico Xavier tinha uma mediunidade adquirida. Essa ninguém mais tira dele, que é adquirida. A nossa, da maioria, tudo emprestada. E é como um talento também, a mediunidade. Se a gente não fizer o trabalho direito, a lição de casa, a gente vai perder, né? E o Chico não, ele foi fazer, deve ter dado os seus tropeços, né? Mas ele chegou nessa situação onde ele tem aquela mediunidade adquirida dele. Quando a gente vai fazendo a caridade sem perceber que está fazendo, você está ajudando as pessoas sem perceber. Você ouve uma coisa, é automático na tua cabeça você fazer o bem do outro lado. Então, aquilo é teu. Você adquiriu essa virtude. E essa ninguém mais vai poder te tirar. É tua. Nem se você quiser tirar, que não é o caso, você não conseguiria, porque ela já está lá. Ela está, lembra do perispírito? Está lá no perispírito, grudadinho ali com a alma. Foi uma aquisição da alma. Então, sempre que a gente lê sobre Jesus, temos que esquecer de dinheiro, de uma série de detalhes, porque ele não fala de coisas materiais. Tem reflexão, né? Porque se você vai ajudar a pessoa que está com fome, você não vai chegar e rezar um Pai Nosso para ela, que não vai adiantar. O que ela está precisando naquele momento é de um pedaço de pão, é de alguma coisa para comer. Então, é material. Mas da pessoa, ele está sempre falando espiritualmente, moralmente. Então, por isso que é bacana, né, essa doutrina. Bom, que horas são? 9. Bom, a gente pode até encerrar, eu vou dar um exemplo aqui, real, né, de algo que aconteceu, para mostrar que, às vezes, a pessoa quer fazer a caridade e não consegue. É interessante isso. Tem um médium, né, ele chama Raul Teixeira. Ele faz palestras, ele escreve livro, é uma sumidade, né? Cara, média assim, espetacular. E aí, ele foi numa conferência. Parece que foi aqui em São Paulo essa conferência. Ele é de outro lugar aí. Bom, ele veio aqui para São Paulo e foram com um grupo, né? Eles foram num restaurante, um restaurante mais ou menos chique, né? Foram almoçar. Mas, quando eles foram atravessar a rua, deixaram o carro lá no estacionamento, tinha que só atravessar a rua. O semáforo estava fechado e ele olhou assim para o lado e viu um cara lá no lixo, uma mulher lá no lixo, separando comida para comer. Separando o que estava muito sujo do que dava assim para comer. Pô, estragou, né? O cara perdeu a vontade de comer. Mas ele
ele tinha que ir com os outros, né? E ele ficou quieto, não falou nada, mas ele sentou ali na mesa do restaurante, assim, muito quieto, né? E aí os outros perceberam, não, mas o que aconteceu? Você que está com tanta fome, agora você está desse jeito aí? Aí ele falou, não, é nada e tal, né? E aí ele olhou para o lado assim, tinha o mentor dele, né? Aí o mentor apareceu e falou assim para ele, olha, não se aveste com esse problema que você acabou de ver. Porque se você pegar um prato de comida aqui e levar para essa mulher, ela não vai aceitar. Porque ela está numa situação assim tão difícil que ela não consegue aceitar a caridade de ninguém. Então, pode comer sossegado. E aí começou a contar um pouco da história dessa mulher que estava ali buscando a comida. Essa mulher, ela tinha sido homem numa outra encarnação, tinha sido um político, e o nome dele, né, estava ali na avenida. E até hoje a turma ainda batia palma, né, para esse político, que tinha o nome numa avenida. E essa pessoa nem sabia o porquê, mas ela não saía dessa avenida. E nessa avenida ela tinha sido muito aplaudida, muita gente gritando o nome, né? Porque tinha sido um político famoso. Só que, né, ninguém ficou sabendo, ou alguns ficaram sabendo. Hoje está mais claro, né? Mas antes as coisas eram mais escondidas. E ele fez uma administração onde houve as propinas, onde houve tudo isso. Então, ela veio nessa condição, que aí ela já era mulher, veio nessa condição pela lei de causa e efeito. Como era uma pessoa que tinha muito dinheiro, muito orgulho, então não aceitava nada que iam dar para ela. E nem ela sabia o porquê disso. Então, é aquilo que não é um castigo, é decorrência da causa e efeito, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, não adianta o cara querer colher o que não plantou, ele vai colher o que plantou. E aí é interessante, né, que o pessoal fala assim, olha, plantar, você planta se quer, agora você vai colher. Então, às vezes, a falta de plantação vai dar problema na colheita, porque ele não vai ter o que colher. Se ele plantar mal, ele vai colher mal. Se ele plantar, como diz o outro, pepino, ele não vai recolher, não vai colher maçã. Então, é tudo isso que a doutrina espírita vai explicando para a gente, né? Porque a gente tem muitas encarnações para frente e se a gente não for melhorando, vai sofrendo e não aprende, não consegue, fica um círculo vicioso, né? Vem, fica rodando e não acontece nada. Aí o que acontece? A dor vai apertando, né? Para a pessoa fazer a sua evolução. Porque a evolução do corpo ela é natural. Se a gente comparar lá, desde o começo que a gente tem aquela aparência de animal, né? Ela foi mudando. E a evolução espiritual não, ela tem que ser feita, né? Porque o próprio Jesus disse que não ia perder nenhuma ovelha. Então, todos aqueles que estão atrapalhando o planeta na evolução, que vão para outras esferas, outros planetas, que vai para o primitivo, mas ele diz que não vai perder nenhum. Vai ser questão de tempo. Ou você pega aquele caminho mais difícil, com umas pedrinhas ali que vai machucando o pé,
Ou você pega aquele caminho gostoso que a turma vai te levar lá de carro, de avião, sei lá o quê, vai ser muito mais longo. Então, a escolha é de cada um de nós. Certo? Acho que pode abrir para as perguntas. Dormiram aí? Oi? Não, calma, né? Ah, Tem que tá. apertar aqui. Estamos aqui. Você tinha falado, só um minutinho, por favor. Você falou assim da mediunidade, né? Que as pessoas têm, ou ela é emprestada ou ela é adquirida. E que se ela É, for emprestada, ela pode se perder, ok? Mas se ela é, for adquirida, ela pode, não se perde, mas ela pode ser bloqueada, pode. certo? Certíssimo, porque é muito difícil, né? Mas a gente tem casos, né? Eu esqueci o nome daquele, um dos maiores médiuns que a Terra teve aqui, que ele acabou se comprometendo, né? E realmente a mediunidade dele foi bloqueada. É muito difícil, são casos assim muito difícil, porque quando se chega numa situação dessa, a gente está falando de Chico, uma série de pessoas, ele já está numa situação que dificilmente ele vai cair, salvo raras situações. Tá, Não sei mas se se ele alguém estiver lembra no o nome daquele começo. médium. Não, eu tenho um mais perto nosso. Hã? Tem um mais perto que a gente sempre pergunta se ele não enxerga, né? Se ele não vê. Só que ele não Como? vê porque aconteceu alguma coisa na outra encarnação. Nosso mestre querido, ele foi bloqueada essa mediunidade da visão dele. A intuição dele é ótima, ele vê pela intuição muito bem, mas a parte da clarividência, ele não neste momento está bloqueada. Entendeu? Entendi. Quer saber quem? Então, Tá. se você quiser falar, Não, tudo vai bem. falar. Mas é assim, não é, talvez eu acredito que ele ainda não estava igual esse médium cheio de coisas, uma moral já que não vai estragar. Mas eu acho que conforme a vivência, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho e acabar sendo Pode. bloqueado assim, mesmo que ele já esteja com a moral mais elevada. Bom, minha Eu opinião, né? lembrei até. Não, tá certo. Eu lembrei até da pessoa, Rasputin. Foi um dos maiores médios, Ah, mas ele, Rasputin, né? o que ele Sabe? fez foi bloqueado totalmente todas as mediunidades dele, né? Porque não tem muita explicação pelo o que aconteceu com ele. É aquele negócio, talvez ele não estava numa estrutura tão boa como a mediunidade que ele tinha desenvolvido. E porque a gente entende assim, por exemplo, o Chico ele tinha todas as mediunidades, né? Então, para todas adquiridas. Então, às vezes a pessoa tem uma mediunidade adquirida e as outras ainda não. Então, pode perder, mas também pode, como você disse, ser bloqueada. Isso. Acho que a Patrícia ia perguntar alguma coisa. Isso. Tá. Gratidão por participar. Obrigada. Eu tenho um ponto de vista sobre essa parte que você falou, que está na parábola, né? Convidar para o banquete quem não pode retribuir, né? Sobre isso. Eu achei interessante É, que eu uma vez tive curiosidade para entender de onde vinha a palavra obrigado, obrigada, e porque os orientais normalmente eles agradecem com grato, né? Qual que era a diferença? E aí um amigo me explicou que a palavra obrigado vinha do me sinto-me obrigado, ou sinto-me obrigada a lhe agradecer, a te retribuir. E a palavra grato, ela já vinha de gratidão. E aí eu fiquei pensando como que isso acontecia.
E aí, quando você falou dessa parte, da gente não convidar para o banquete quem não pode retribuir, eu fiquei imaginando, por exemplo, quando a gente oferece alguém para participar da nossa abundância, eu vou colocar, por exemplo, uma carona. Eu ofereço uma carona para uma pessoa que ela realmente não vai poder me retribuir, ela não tem carro. E às vezes ela não tem nada. E aí ela me agradece assim, ai, obrigada, e só me dá aquele abraço. Eu sinto aquela sensação, ou eu já recebi, claro, eu recebo caronas, né? E quando eu agradeço assim, nossa, Deus lhe pague. Então, nesse momento, é uma gratidão mesmo, porque eu sei que eu não vou poder retribuir. E quando a pessoa ela faz por mim dessa forma, eu tenho a sensação de que o divino retribui para ela. E aí eu sinto isso como uma gratidão. Então, normalmente assim as pessoas falam assim: "Ah, fico te devendo essa", quando recebe alguma coisa. "Ah, essa eu tô te devendo, hein? Fico te devendo. Muito obrigado. Uma hora a gente acerta", né? As pessoas falam isso. E normalmente quando você faz para uma pessoa que ela não pode te retribuir, é um outro tipo de agradecimento. Ela fala gratidão. Então aí eu comecei a entender um pouquinho dessa forma. Tipo, por exemplo, essa aula, né? Eu estou participando de uma abundância sua, que é o dom de ensinar o que aprendeu. E aí eu agradeço, não como um sintoma, não como como se eu pudesse te retribuir. Eu agradeço em gratidão mesmo. E aí eu sinto que Deus retribui isso para você. E eu não me sinto obrigada a te devolver. Então, eu agradeço, porque realmente não tenho como te devolver isso. Então, eu tento enxergar também dentro desse cenário. Não sei se está correto. Então, bom, primeiro falando assim que a aula, que eu nem falo aula, eles que falam que é aula, é uma coisa bem humilde, né? E todos estão participando para que a gente possa passar esses ensinamentos, né? São diversas pessoas fazendo alguma coisa para que a gente possa passar isso. Então, é o núcleo todo, o nosso núcleo. Sim. Então, você falou, eu achei muito legal essa parte que você falou, eu fico te devendo essa. Sim, E aí as a pessoas gente... falam assim, né? Tô te devendo essa. Então Deus não precisa nem se meter nessa história. Ela não recebe Exato. de Deus e nem eu, né? Tipo, a gente se devolve. É só entre a gente, né? Quando se pode retribuir, normalmente é assim. Então, aí a gente lembra do exemplo lá daquele que cortava o cabelo, né? Tem pessoas que não se conformam de não poder retribuir. O que é isso? É o ego, é o orgulho, né? E até Isso ela não sente que acontece com... recebe que recebe de Deus, né, aquilo. Ela acha que realmente ela vai ter que pagar. Talvez ela nunca sentiu que está recebendo alguma coisa de Deus gratuitamente e que não precisa retribuir. Às vezes a pessoa não tem o dom de receber. A gente tem o dom de dar e tem que ter também o de receber, né? E aí um outro ponto que eu ia te falar sobre a caridade é sobre o cenário da caridade hoje com o uso de redes sociais. Hoje a gente se expõe muito. Diferente de antigamente, tudo que a gente faz a gente expõe. E hoje em dia as pessoas entram em depressão, principalmente os adolescentes, quando colocam uma foto e não recebem a curtida, né? Então, assim, o ego hoje, na exibição e na exposição da rede social, é incontrolável praticamente, principalmente nos que estão vindo agora. Isso é uma realidade. E aí, uma vez, eu sempre quis participar de grupos, alguma coisa assim, e tudo que a gente faz hoje, a gente procura na rede social se aquilo é bacana ou não. A gente vai fazer uma compra, a gente procura na internet se a instituição, o lugar que eu vou comprar, a loja que eu vou comprar é confiável e tal. Tudo isso a gente procura pela internet. Instituições também para ajudar, a gente também procura, porque hoje está tudo exposto, que nem eu falei no começo. E aí, hoje eu vejo assim, as pessoas saem para um restaurante, ela posta a comida e o lugar que ela foi. Então, se eu quiser comer aquela comida, eu já sei onde e o lugar.
porque alguém expôs. E a gente dá aquela curtida. E aí tem o fim de semana das pessoas que trabalham com a gente. Ah, sextou. Sábado e domingo você vê uma exposição de fotos de bebidas, de narguile, de quanto eu bebi e de quanto eu baguncei, né? E aí eu vi que essas pessoas estão fazendo coisas influenciando outras. Nossa, a gente, sem perceber, é influenciado. Ah, esse restaurante aqui, vamos, amor, comer num restaurante? Que restaurante? Ai, a minha amiga postou uma pizza num restaurante tal, vamos lá, vamos conhecer? E a mesma coisa, eu fico pensando em relação à caridade. Eu participo de um grupo de palhaços de um hospital, e quando eu comecei a participar, eu já tinha esse pensamento de fazer as coisas mais no oculto, né? E só que eu comecei a notar que as pessoas expõem, é permitido expor a bagunça, tudo que eles estão fazendo de desordem é exposto na rede social, foto de biquinho, foto de beijinho, decote e tal, isso tá lá. Eu falei assim, poxa, e eu conheci uma instituição através de uma amiga minha que postou que ela fazia um trabalho no hospital, ela se expôs. E aí eu fiquei pensando, falei assim, ok, eu estou fazendo uma coisa que tem que ficar em oculto, mas quando eu coloco na rede social, sem expor a pessoa que está recebendo, que nem a gente tem uma regra de não expor o doente ou quem está recebendo a caridade para não entrar em constrangimento. Mas quando eu coloquei a primeira vez a minha foto de doutora da alegria, as pessoas começaram a me perguntar como faz? E eu achei aquilo o máximo, que eu falei assim, bacana, então vem participar comigo disso, que é muito bom. E também eu tinha um sentimento de espalhar para as pessoas que eu estava fazendo, não era isso. Eu estava querendo que elas sentissem a mesma coisa que eu sentia ao doar. Ao ver uma pessoa sorrindo, ou até tem outro grupo também que a gente ajuda com outra coisa. E a sensação de doar, ela é maravilhosa. E às vezes eu gostaria que mais pessoas tivessem essa sensação. E acabei expondo. Numa exposição dessas, uma outra pessoa que não faz caridade, mas conhece muito bem a Bíblia, disse para mim assim, o que a mão direita faz, a esquerda não mostra. Eu fiquei assim, ok, pensei, ok, mas como que as pessoas vão saber desse grande número de trabalhos maravilhosos que ela também poderia fazer? E de repente você vai procurar e você fala, o que eu faço? Para onde eu vou? E de repente tem uma amiga sua que faz, mas você não sabe porque ela não expõe. Então, assim, não sei se hoje, nesse cenário de rede social, onde tudo se expõe, onde a gente está dentro de casa, mas a gente está vendo o que acontece lá nos Estados Unidos, está tudo em cima da gente o tempo todo, a exposição de coisas não muito legais, e como seria medir um pouco a exposição das coisas legais que a gente faz e que as pessoas poderiam conhecer a instituição e fazer também. Seria errado, por exemplo, eu postar, olha, o tal grupo faz isso, se você quiser participar, entre em contato comigo, olha que bonito. E numa foto, tentar mostrar a sensação que eu tenho através daquele trabalho. Primeiro, então, mas aí posso falar, Getúlio, um minutinho? Pode. Mas aí a sua intenção não é mostrar a mão direita, não é mostrar o que você fez. Mas a as sua pessoas intenção julgam é assim. atingir um número maior de pessoas para que a sua caridade seja ainda maior, né? Eu também vejo assim, a rede social, quando ela é usada numa campanha, numa vaquinha online, seja lá o que for, a intenção a intenção nossa não é se aparecer, falar que você está fazendo aquela campanha. A intenção é você arrecadar um número maior de participantes. Eu também tenho um exemplo. No Outubro Rosa, eu sempre faço uma campanha no hospital, onde eu me trato, né? Já faz 5 anos que eu faço essa campanha, e a gente consegue todas as arrecadações pela rede social. Mas aí você não está mostrando, você não está fazendo aquela campanha para dizer, nossa, eu sou a boazinha, que legal. Não é isso. A intenção, o contexto é diferente. Então a parábola ela é muito clara, né? Você não tem que fazer para mostrar, né? O que você faz oculto é melhor, mas o oculto não necessariamente é o escondido.
O oculto é a sua intenção, né? Uhum. Eu acredito nisso. É Sim, isso, e quem é que vai saber da sua intenção é a espiritualidade. Mas Não são exatamente, as pessoas. Nós quando a não temos que gente... nos sentir julgados. Sim, eles colocam assim dessa forma, que nem lógico, quando eu coloco a foto lá, até pessoas da minha família já chegou a falar assim, nossa, mas precisa mostrar que você está fazendo isso? E às vezes eu tenho vontade Ué, mas de você... responder, precisa, porque quando eu me drogava, eu mostrava. E ninguém reclamava. E agora eu tô fazendo uma coisa bacana que as pessoas não vão, nossa, o que que ela tá fazendo? Assim como eu também não acho que quem tá postando que tá se drogando o fim de semana todo, eu não julgo aquela pessoa, mas eu falo, poxa, aquela pessoa também podia estar fazendo isso aqui comigo, que a sensação é incrível. Mas muitas pessoas comentaram falando, ela tá postando, tem muita gente que faz as coisas e não mostra. Por que que você mostra? Algumas pessoas, Tá usando ótimo. a palavra de Deus, se incomodam com o tipo de exposição do bem, enquanto a exposição vamos dizer, julgando bem e mal, das coisas não tão legais, Mas, vai Nato, lá e ok, né? Tá tudo bem. Postar o que é mas ruim, tá você não tudo tem que se bem. incomodar com isso. Não, primeiro que você não tem que se incomodar. Segundo, que é o que a Karina falou. E depois, na atual conjuntura que o planeta se encontra, o bem, eles não querem que compartilhem o bem, eles só querem que Isso, compartilhem coisas incorretas, né? Então isso. é exatamente como foi colocado. Luísa, Espera só um pouquinho, só um minutinho. É ainda da mesma coisa? é, É da mesma coisa? Tá. Fala. então, nós temos aqui o grupo Em Nome do Bem. E há uma divulgação para que haja mais doações. Eu acho isso importante Sim. porque você tem que mostrar, porque aí você vai chamar a atenção de pessoas que às vezes não têm um canal para doar, né? Então é como a nossa amiga Uhum. falou, é a sua intenção. E como você falou, a espiritualidade é quem vai dizer o que vai achar. A gente tem que fazer o bem, né? É pensar que outras Sim, famílias vão ser alimentadas, agasalhadas, e a opinião dos outros é a opinião dos outros, mas a gente continua naquele foco de ajudar. Eu acho assim. E divulgo no exatamente. Face e chama Uhum. atenção. Sim, Agora eu vou divulgar de forma sim. mais tranquila, de que eu não estou Não. fazendo, GG, né? você quer colocar alguma coisa? Então, GG? foi a Neide que falou agora no final, né? É Uhum, a Foi. Neide. foi. A Sim, a Neide Foi. Neide? falou muito bem. A Neide, a outra, a Karina, né? Karina? Karina. Isso. A Foi a Karina Karina. também falou muito bem. E a que falou primeiro, como é que chama? Patrícia. 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 Patrícia, bom, como você começou a pergunta, vamos lá, né? Primeiro, eu quero te dar os parabéns. Eu admiro muito as pessoas que fazem esse trabalho de chama palhacinha do hospital, né? Uma coisa assim, eu admiro muito. Nós temos um exemplo no nosso grupo, não sei se está presente, a Jenny, que ela Não, a Jenny não tá. participou muito tempo, não sei se ainda, A Jenny não não está sei se hoje. ainda ela está ativa. Mas quando eu não. Então, quando eu descobri que ela fazia isso, eu fiquei muito feliz por ela. E vejo uma pessoa muito doente, eu não consigo isso que vocês fazem. Então, eu acho maravilhoso. Agora, vamos separar as coisas aqui. Eu disse assim, sempre que possível. Porque isso tudo é para a gente ir se modificando. Uma pessoa, esse negócio de fotos, os caras tiram foto de tudo. Se estiver morrendo alguém, primeiro ele vai filmar para pôr na rede social. Se morrer, morreu. Depois ele vai tentar ajudar o cara, vai chamar a ambulância. Mas primeiro ele vai filmar, né? Então, é uma coisa assim que está muito difícil.
Quando você vê essas demonstrações em rede social, os caras bebendo, tudo, gente, lei de causa e efeito. As pessoas que eles estão estimulando a fazer isso, eles vão ter as expiações sobre isso. É o tal do karma que a gente fala a lei da causa e efeito. Tudo tem o pagamento. Quando você expõe a sua fotografia, assim como uma palhacinha que trabalha no hospital, gente, isso é maravilhoso. Não tem nada a ver. É lógico, pode ser que tem pessoas que estão nesse meio para aparecer, entendeu? Sim. Aí Uhum. é com ela. E aí foi falado assim, no final das contas, é você e Deus. Sempre foi assim. Foi a Madre Teresa de Calcutá que falou. Não adianta vocês conversar, isso, falar aquilo, um condenar o outro. No final, é entre você e Deus. Então, entre você, Patrícia, e Deus, quando você pôs essa fotografia, é como você se sentiu. Se você estava querendo aparecer, aí ninguém pode te condenar, não, porque você não está mostrando uma coisa ruim, né? Mas você está querendo aparecer, vamos supor. É uma coisa que a gente tem que ir trabalhando dentro da gente, não é um estalar de dedos, né? Mas do jeito que você falou, você fez justamente para mostrar o contrário daquele que mostra bebendo uísque, bebendo cerveja, fazendo aquela maior zorra total. Então, tem que se mostrar, que nem a Neide falou, se você tem uma campanha, mas, não pode, tem que ser oculta, essa campanha aí vai morrer, né? Vai. Porque não, né? E Não tem eu achei como ir para interessante frente. também, enquanto você falava, eu fiquei pensando em relação a como que a gente, quando está fazendo isso, tem que trabalhar mesmo o ego, porque a gente fica no meio de uma situação. Por exemplo, fui uma situação de vaidade, né? Foi num outro contexto para fazer o pessoal do trabalho, começou a trabalhar home office, e aí falaram assim, Paty, grava uma aula aí pra gente de relaxamento, já que você faz algumas aulas de yoga, grava uma aula de relaxamento pra gente fazer antes de começar a trabalhar, porque a gente está trabalhando tenso na frente do computador e tal, porque a gente não anda, enfim. Aí a única forma que eu tive de compartilhar aquele vídeo foi gravando no YouTube, né? E aí eu gravei o vídeo no YouTube e falei, gente, é só pro dia de hoje, tá? Tudo depois eu vou tirar do ar e tal. E aí o pessoal falou, não, Paty, não tira do ar não, deixa lá pra gente ir vendo quando precisar e tal. E aí eu me peguei olhando várias vezes, uma coisa que não fazia parte da minha vida, não precisava disso, nunca tive necessidade. De repente, eu passei a ter necessidade de olhar para o celular o tempo todo, ver quantas curtidas e quantas visualizações tinha aquele vídeo. E aí foi no meu coração veio assim, olha o ego gostando, né? Vamos trabalhar isso daí, não tem necessidade de você olhar isso daqui a cada 15 minutos. 15 minutos e quantas visualizações, quantas curtidas. Aí, lógico, eu tirei o vídeo do ar, que ninguém tava vendo mais nada, tirei ele do ar. Mas, assim, é o quanto é tão fácil, hoje em dia, a gente entrar nisso. É muito fácil. A gente querer o ego, a gente se mostrando e as pessoas aplaudindo, né? E com rede social, isso é muito fácil hoje. Não. É bem escorregadio. Mas GG, eu tenho mais uma pergunta. Você pensando assim... Calma. Tem mais? Não, só terminando. A Patrícia pensando assim, quando você tiver um gesto de ego que ainda é natural na gente, você vai trabalhando isso, porque se você não tiver esses acontecimentos, você não vai conseguir trabalhar isso. Então você vai trabalhando, porque ainda a gente está muito sujeito, né, à vaidade. A gente está e a gente se pega muitas vezes a isso. Quando você vai ver, pô, mas só
Eu passei uma mensagem aqui, achei que todo mundo ia falar, ninguém falou nada. Sabe, ainda é mais ou menos natural. Só que a gente, como disse as parábolas, a gente tem que ir melhorando, até chegar uma hora que você não está nem aí, porque você só está fazendo bem, se está mostrando, não está, você já superou tudo isso. Superou. Entendeu? Uhum. E só mais uma coisa sobre esse dai de graça. Como é que é? A mão esquerda, né, que ela falou? O que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Tá. Então foi o que a gente falou aqui, né? E existe pessoas que isso me deixa desconfortável. Mas já saiu muito gente da sala, porque começa a abrir para pergunta, né? Quando coloca a palavra de Jesus numa situação que Eu não gostaria tem de nada fazer a ver, pergunta, entendeu? que a hora está se adiantando. Então vamos lá. A Célia está perguntando assim: gostaria de saber sobre a caridade, se a gente, quando doa, depois fica sabendo que a pessoa vende o que a gente doou. Como a gente tem que se comportar ou pensar sobre isso? É o que a gente Entendeu? já falou. É tudo questão da intenção, né? Como que a pessoa está encarando isso. Não precisa ser uma coisa a ferro e fogo, porque a gente tem que trabalhar na gente. Se a pessoa soube, se a pessoa falou, é outra situação. É tudo entre a pessoa e Deus. Sempre vai ser. Então não precisa ser a ferro e fogo. A pessoa tem que entender e trabalhar o que está fazendo. Entendeu, Célia? Ótimo. Então, se alguém tiver mais pergunta, a gente pede, por favor, para escrever as perguntas, né? A Celinha está agradecendo. E se alguém tiver uma pergunta no grupo, e a gente vai encerrar por hoje, tá? Porque já deu o tempo, o horário já está adiantado, tá bom? Tudo bem, Gê? Tudo bem. Então tá bom. Então eu só vou... Só avisando a Karina que um complemento da pergunta que ela fez está naquela segunda aula. Então, Eu já contei para ela. Já, então tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Ninguém vai... Tá. Alguma outra pessoa tem alguma coisa para perguntar? Não, né? Eu já estou falando não, né? Bom, silêncio geral. Então eu vou me interromper um minuto, agradecendo a participação de todos, agradecendo a espiritualidade, agradecendo o Getúlio, esperando que vocês possam ter entendimento de tudo aquilo que o Getúlio colocou, para que vocês possam usar essas situações todas no seu dia a dia, procurar realizar o Evangelho, eu digo, não só fazer ele em casa, mas buscar, praticar as coisas que Jesus nos ensinou, porque são através dessas práticas que nós vamos nos melhorando, vamos melhorando a nossa moral, vamos melhorando, digamos assim, limpando o ego, né? E aí vamos realizando a caridade, vamos evoluindo, né? Então é através dessas práticas que nós vamos conseguir melhorar e poder ter mais entendimento e poder, além de diluir esse ego, podermos dar um passo à frente. Então vamos agradecendo aos amados espíritos de luz que nos auxiliaram nesse estudo de hoje, agradecendo com esse sentimento mais profundo de amor e luz a Jesus, Ramatiz, nossos irmãos em Ramatiz, Ashtan Sheran, nossos irmãos da frota, nossos mentores pessoais, agradecendo acima de tudo a Deus, nosso Pai amado e Criador, por essa oportunidade.
que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito